Dev na Estrada, o seu podcast sobre desenvolvimento. Dev na Estrada. Toda sexta, um novo episódio sobre tecnologias e entrevistas. Tudo com muito humor e alegria. Sejam bem-vindas a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Edu, estou aqui com o Emílio. Fala, meu povo. E aí, beleza? E, cara, a sala tá cheia hoje, hein? Não é só nós dois não, Edu. A sala tá cheia. Cara, a gente colocou... destruído. Vai ser... A gente colocou água no feijão, né? Como diria minha mãe, tem água no feijão, tem gente chegando. Não, minha sala. É isso, fizemos um cafezinho aqui pra todo mundo. E tem uma coisa diferente que a gente precisa comentar, que a gente começou o processo de contratação aí do Hugo, né? Pro time 2Z. A gente deu o nome, é time 2Z, Emílio e Edu. Contratação. Então a gente já tá começando aqui o processo de namoro. Você sabe que na K21, que é o Lula, que é um amigo meu, ele começou lá um processo lá que, em vez de chamar recrutamento, ele chamava namoro. Assim, não, vem aqui, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, deixa eu te apresentar as coisas legais que eu tenho aqui na empresa, me fala das suas também. E ele chamava de namoro lá na K21. Então é mais ou menos... Se rolar um match, né? Se rolar um match, ó, perfeito. É boa, vamos tirar o Hugo do zóio. É isso, já dando até spoiler quem já tá aí, né? Na visita. Fica esperto aí, os caras tão querendo comprar meu passe aqui, hein? Então, já apresentando o Hugo, já é presença marcada aqui já, né? Tipo, já tá vários episódios. Mas fala aí, Hugo, dá um oi pra galera aí. Fala, galera. E aí, nós passamos café. Agora, pra tomar café, eu quero peixe de palha. Eita, tá exigente. Rapaz, aí você falou uma coisa bonita, hein? Tá bom, não foi um queijo brie, né? Tá ótimo. Tá ótimo, né? Boa, estamos aqui também com um convidado que, ó, a gente tava falando aqui, não, você nunca participou tal, e já 7 anos atrás, o Davidson já gravou episódio aqui com Montanha, e então seja bem-vindo novamente, Davidson. Obrigado pelo convite também. Olha só. Participando aqui. 2 copas depois. 2 copas, basicamente, 2 copas. Desde a época do não vai ter Copa, eu acho, não, veio 2014, não vai ter Copa. Não, mas já teve. Mas se não tivesse Copa, seria até melhor. Exato. Gente, mas ó, tá vendo? É legal, esses encontros são bacanas. A gente tava no começo aqui trocando ideia, né? De pessoas que se conhecem, um conhece o outro, que conhece o outro. Então, esse mundo de tech a gente sempre brinca, né? Que sempre é pequeno demais, a gente acha que não, né? Mas enfim, prazer ter vocês aqui. E hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês têm muita propriedade pra falar, né? Tem bons anos já aí fora do Brasil e trabalhando para empresas também fora do Brasil também. E a gente queria falar muito sobre esse mercado de tecnologia nos Estados Unidos e também um pouco dos processos, né? Vocês dois tiveram experiências muito legais aí nesse processo todo de busca por novas oportunidades, né? E a gente queria ouvir um pouco da experiência de vocês e trocar figurinhas sobre esse assunto, certo? Voltando aqui, então, primeira coisa, né? Aquela pergunta... A gente virou até um amigo meu que fala, pô, vocês estão parecendo muito Flow Podcast, faz umas perguntas meio, sabe? Que isso? Assim não, aí é complicado. Um brother me falou assim, pô, você tá muito... qual que é o teu motivador, né? E essa história de vagas aí, sabe? Aquelas perguntas meio... Pô, esse negócio de trabalhar nos Estados Unidos, ganha em dólar mesmo? Sabe as perguntas malucas assim? Então... Falei, cara, será que a gente tá ruim assim de pergunta, né? Não é possível, né? Pô, cara, que isso? Mas, pô, pelo menos ninguém fala de terra plana aqui, então tá de boa. É verdade, né? É verdade. Realmente, cara, não teve esse... Não chegamos ainda aí, não chegaremos também. Então deixa eu mandar um abraço pro Xandão. Xandão, um abraço aí e tal, a gente tá de boa. Só pra não dar ruim. Forte abraço, né? É isso. Mas eu queria, primeiro... Acho que vocês dois têm histórias diferentes, né? Com processos, assim, pelo menos eu conheço um pouco dos dois, assim, da história, e queria, antes da gente fazer as perguntas, vocês darem um relato, assim, de como é que foi essa última procura, né, por um trabalho, que eu sei que teve algumas diferenças das últimas vezes que vocês
normalmente estavam buscando, né? Acho que nos dois casos. Eu queria ouvir um pouco da perspectiva de vocês, assim. Primeira vez que eu procurei por aqui foi em meados de 2021. Então, que tava bem agitado, né, o mercado. Não só aqui, como vocês no Brasil, todo mundo ganhando dólar, uma farra danada, né? Então, assim, o mercado estava muito agitado e eu também comecei a fazer o processo para conversar com algumas empresas por aqui. Então, foi a mesma época que eu já estava quase 7 anos em outra startup aqui e comecei alguns processos e para entrar no processo se você tivesse um referral, cara, era garantido que você seria entrevistado, assim. Então, alguém te indicou para aquela vaga, a galera te chamava para trocar uma ideia. E assim, muitas vezes a conversa com o hiring manager também, muitas vezes a vaga não precisava ser bem aquele match perfeito, mas fluía mais, você passava do hiring manager, passava das outras etapas, chegava no final round também, você avaliava e tal, mas mudou bastante, né, da última aplicação. Na última aplicação, muitas vezes, mesmo que você tentasse com indicação, né, nem sempre era garantido também de ser chamado, mas assim, ajuda bastante, mas eu acho que principalmente esse ponto. Eu acho que em 2021 também, por essa possibilidade de referrals, eu não apliquei acho que, não lembro em quais vagas eu apliquei. A maioria delas foi conversando com outras pessoas e, tá com vaga aqui, quer trocar ideia com a empresa? Não. Mas de chegar aí no site e aplicar, fazer o upload do currículo, não. Que eu lembre. Mas agora o jogo mudou, o jogo virou. Então, acho que essa foi a principal diferença, assim, de entrar no processo, muitas vezes é difícil, sabe? Hoje em dia. Boa, legal. Interessante. Deixa eu ouvir o Hugo aí também pra ver se ele compartilha dessa perspectiva aí também, né? O Hugo fugiu do Musk, né? O Hugo pegou a mochila e saiu correndo, não foi, Hugo? Então, eu tenho uma... acho que a minha história, ela é bem parecida. Eu vou até passar por essa parte do Musk aí. Ela é bem parecida, na verdade. A primeira vez que eu tentei sair, assim, trocar de trampo, né? Foi em 2020. Eu já tava há 6 anos na Amazon. E aí, acho que foi quando começou a pandemia, etc. Eu até passei uns processos, mas eu acabei decidindo, quer saber, eu não sei. Estamos entrando em terreno desconhecido. Melhor ficar onde eu conheço. E eu fiquei onde eu sabia que eu estava seguro, entendeu? E aí, em 2021, eu tentei de novo. E foi mais ou menos isso aí que o Davidson falou. Eu lembro que foram duas coisas que aconteceram para conseguir vagas. Uma era referrals, e também era assim, a pessoa fazia o referral, dava uma semana, já estavam me chamando para entrevista. Outra curiosidade é que quando me chamavam para entrevista naquela época, eu pulava uma parte do processo. Eles falavam para mim assim: não, você tá vindo da Amazon, a gente já sabe da onde você tá, logo a gente vai pular a primeira tech screen, né, a primeira phone screen, e vai mandar você direto pro último round. Aí, então assim, eu não tinha nem a oportunidade de me aquecer, eu já caía pra vamos ver, entendeu? E a outra coisa que acontecia naquela época era também os recrutadores. Tinha recrutador o tempo inteiro me pingando no LinkedIn. Assim, todo dia eu acordava com 2, 3 mensagens de recrutador. Todo dia. Então, quando eu decidi aplicar, foi só fazer scroll assim e dizer, eu quero aplicar para essa empresa, essa aqui eu tenho referral, eu não preciso. E aí falar com os recrutadores, estavam todos lá na caixa de mensagem, entendeu? E aí, beleza. Isso foi em 2021. Eu entrei pro Twitter, né? Teve o takeover lá do Mr. Mosca. E aí, depois disso eu vazei e voltei pra Amazon. Só uma dúvida, Hugo, essa volta também foi o mesmo esquema, assim? Você falou, cara, quero voltar... Não, a volta foi um pouco diferente, porque na época... também cai no que o Davidson falou, mercado pegando fogo, todo mundo contratando, as empresas elas começaram a relaxar um pouco mais como faria para você voltar. Então, no meu caso, eu voltei meio que quase que expresso, assim, tipo, só foi o meu hiring manager dizer sim, eu fiz uma entrevista com o Bar Raiser da Amazon,
que a Amazon tem o processo de bar raising, né? Eu fiz uma entrevista com o bar raiser pra dizer assim, não, beleza, ele pode voltar. E aí eu voltei. Boa. Então foi só foi 2 rounds. Um hiring manager, que já me conhecia, eu tava voltando pro mesmo time, e o outro um bar raiser. Olha só. Beleza. E aí voltei, né? E aí, acho que todo mundo que tem acompanhado aqui tem visto que teve os layoffs agora no meados de abril, né? Que rolou o layoff da Amazon, eu fui impactado, então tô na busca. A diferença principal agora é, primeiro, praticamente não tem recruiters para você chegar e dar o ping mais. Não tem, praticamente não tem. Teve uma empresa, teve uma empresa que eu consegui um contato direto com o recruiter e eu consegui entrar no processo com o recruiter por essa empresa e só foi ela. As outras todas foram referrals e nem todos os referrals eles vão adiante. Teve referral que aconteceu do pessoal, tipo assim, indicar, depois de falar com, sei lá, com o VP de Engineering, tipo assim, pô, esse cara aqui tá saindo, ele é bom, já trabalhou nessa empresa, vamos contratar, e nada. E aí você descobre que os processos lá estão parados, nos layoffs, por exemplo, rodou muita gente de recruiting, né? Então eles estão sem pessoal para fazer contratação, e aí vai tudo muito lento. Às vezes, por exemplo, teve uma empresa que eu fui tentar, eu tentei, consegui um contato, falei com uma pessoa que era lá um principal dessa empresa para conversar, e aí, me ajuda, eu quero um referral, a gente trabalhou junto, a pessoa era ex-Twitter também. A gente trabalhou junto, nós é brother, passamos pela tomada lá do negócio junto. E aí a pessoa falou, eu te indicaria e tal, conheço teu time, conheço o que é que você fez, mas a gente fez um hiring, tá em hiring freeze hoje. Então, assim, todas as vagas que a empresa estava anunciando congeladas. Claro, assim, só pra, antes que eu conheço o pessoal que às vezes escuta, começa a pintar que é o apocalipse, né? Isso, tipo assim, 4 meses atrás, 3 meses atrás, quando eu tava começando a busca, eu tenho percebido que hoje, já 3 meses depois, a coisa já tá andando um pouco mais. Já tá voltando, não é 2021 mais, mas tá começando a voltar a caminhar, tá começando a entrar num fluxo de contratação que, tipo assim, beleza, tem vagas aparecendo. Então, assim, essa tem sido a minha experiência atual. Boa, legal. Isso que ele comentou também em relação às vagas voltando. Cara, em abril, assim, foi bem complicado, assim, porque tinha processo que você, recruiter, falava contigo, aí depois, a gente ainda tá conversando aqui sobre essa posição, depois só tô fazendo um sourcing aqui contigo pra ver se essa vaga realmente vai aparecer. Aí ficava, você mandava aquele alô na semana que vem e nada. Aí ficava nessa, sacou? Teve vaga, cara, que eu tenho um log no e-mail que foi da aplicação pra conversa pro hiring manager, levou tipo 1 mês e meio, sabe? Então, assim, a hiring manager cancelando, foi muito louco nessa empresa. Então, assim, tem isso que o Hugo falou. Em relação a recruiters, obviamente diminuiu bastante, mas também eu vejo que, por um lado, para quem não tá só focando em empresa grande, tá aparecendo bastante vaga, principalmente em startups. Então, esse ponto de algumas empresas começando, e eu acho que por ter experiência de ter sido do founding team de uma startup anterior contou bastante para que outras empresas chegassem. Estamos começando a startup aqui também, para começar buscando um tech lead de front-end nesse sentido. Então, eu conversei com algumas empresas nessa linha também, e uma coisa legal, acho que com recruiters externos, às vezes esse recruiter externo, ele não só tem uma vaga. Então, às vezes ele coloca o teu currículo para 4, 5 vagas diferentes. Então, tem recrutadores muitas vezes especializados em vagas de front-end, por exemplo, que eles fizeram isso comigo. E eu cheguei a conversar com algumas empresas nessa linha. Ele mandava o que era a descrição e você escolhia ali. Mas uma coisa legal, eu acho, é que muitas vezes você tinha algumas dicas de como que era o hiring manager. E além do que, você tinha alguma ideia de que você tinha uma pessoa que estava ali como seu advogado da sua candidatura, entendeu? Então ia te defender aquele perfil e te ajudava. Não era apenas uma aplicação que você colocava no site e torcer para que
caiu algum algoritmo ou não de filtro automático e depois você conseguiu algumas entrevistas nesse ponto. Então, acho que mudou, mas também tem essas oportunidades, principalmente em empresas menores, eu diria agora. Legal, né? Tipo, tem dois contrastes, né? Do tipo, empresas grandes ao qual... Pô, igual comentado, o primeiro que rodaram foram a galera de recruiter, né? Cara, a primeira galera que foi. Então vai faltar gente pra fazer intermediação de vaga. E o complicado é que eu acho que mesmo com indicação, cara. Mesmo com uma indicação, mesmo você trabalhar com o lado da pessoa. De certa forma aqui também. Então, por exemplo, eu conheço gente que fala, pô, tô precisando de vaga. Eu não consigo indicar no lugar onde eu tô hoje, por exemplo. E mesmo gente boa, gente que eu quero trabalhar. E é complicado, mesmo você colocando o nome lá é difícil. Então, desses lugares maiores, acho que fica essa situação. Agora, menor igual o Davidson colocou. Cara, pega ali esses recruiters autônomo. Vamos aí, meu filho. Manda seu nome pra todo lado, assim, ó. E vai, mas é startup, né? E aí é uma outra pegada de momento, é uma outra coisa. Não é uma Microsoft com 100 mil desenvolvedores que você entra num balaio corp lá e eu acho que tem um ritmo específico, né? Startup vamos lá, né? Tem que fazer deploy. Chip. É isso, é chipar, vamos chipar, bora. Né? Não tem muito sossego, é o preço da coisa. Um outro ponto em relação a como, já que a gente tá falando um pouco mais de como entrar nos processos, né? Cara, ter um pouquinho de cara de pau mesmo, no sentido, pô, eu achei essa vaga muito próxima do meu perfil. Chego no LinkedIn, cara, adiciono umas 5, 10 pessoas, alguém vai aceitar naquela... Caramba, vocês fazem essa caruda mesmo? Faço. Na caruda, assim? Faço, na alta. É mesmo? Aham. Cara, alguém vai aceitar, alguém vai ficar muito na disponibilidade de fazer o teu referral, porque muitas empresas oferecem bônus referral. E assim, eu tava aplicando muito para vagas, por exemplo, se tivesse uma vaga de Engineering Manager de SRE, por exemplo, eu não aplicava, porque minha experiência é mais com Product Engineering e Front-End. Então, porque no mercado tão competitivo, aquela de tentar aplicar para uma vaga, você tem um matching de 50% daquela vaga. Eu nem aplicava, cara, no mercado atual. Então, assim, uma vaga que era muito mais próxima, que eu considerava do meu perfil, eu adicionava e conseguia alguns referrals assim, sacou? Ajudou bem. Esse negócio de competitividade é engraçado, é um outro ponto que eu percebi também. Lá em meados de 2014, 2020, 2021, não existe, especialmente se a gente está falando tipo Microsoft, Amazon, essas gigantes mesmo, não existe competição por vaga. Não existe competição, a regra é bem essa. Eu lembro que em 2014, quando eu fiz a minha entrevista, eles chamaram 30 pessoas para ir fazer as entrevistas lá presencial em São Paulo, né? E quando eu cheguei lá, a primeira pergunta que eu fiz pro recrutador foi: tá, beleza, tem 30 pessoas aqui, mas são quantas vagas? E aí ele riu e falou assim: não, Hugo, você não tá entendendo. A gente conseguiu trazer 30 pessoas pra cá, mas não tem, tipo assim, se a gente conseguir que os 30 passem, a gente contrata os 30. Eu disse, ok. Então, assim, naquela época não existia competição pela vaga. Eles não ficavam. Eu lembro que eu fiz muita entrevista para essas empresas e nunca existiu essa conversa, tipo assim, a gente tá entrevistando essa pessoa aqui, mas e tem essa outra pessoa aqui, a gente vai decidir entre elas. Era não, se os dois passarem, contrata os dois, entendeu? Agora, eu percebi em alguns cenários que aconteceu numa entrevista, por exemplo, eu tava com um time, eu tenho gostado muito do time, e o gerente falou assim, ele me passou para o outro time porque ele disse, não, eu já achei esse candidato aqui que eu acho que ele tem um perfil melhor para a vaga que eu quero, entendeu? Então já tá uma coisa mais específica de, tipo assim, tem uma competição maior de pessoas por vaga, e quanto mais, tipo assim, você mais dá match de você, o seu perfil com o perfil da vaga, você tem uma vantagem para pegar aquela vaga em específico. Então. Tem que procurar bem o perfil da vaga para ver a sua experiência, porque senão fica muito complicado de aplicar. Teve processo seletivo que eu conversei com o Hiring Manager, por exemplo. Eu gosto muito da parte de trabalhar também assim com o processo de deploy de algum time e tal. E era um time bem focado em dependências, né? De gestão de dependências. Mas só que esse time era bem mais focado em Python. Então, eles mantinham alguns pacotes num pip interno lá. E então, como minha experiência era muito mais na parte de front-end, com Node,
NPM, esse tipo de coisa. Então, foi um motivo suficiente para, num feedback, que é raro, a recruiter falar que foi esse ponto que pegou, entendeu? Então, e não era uma vaga de engenheiro, era uma vaga de engineering manager. Então, mesmo para você na vaga de gestão, qual a experiência que você tem? Você tá numa vaga competindo para uma vaga de Data Engineer Manager, ou você não teve nenhuma experiência em relação a isso antes? Cara, você tem que mandar muito bem na entrevista, eu acho, se você não tem um perfil, a pessoa te chamar. Acho que os tempos são outros, né? Os caras estão querendo manager hands-on aí, codando. Imagina agora, então, tipo, antes, né? Igual o Hugo falou, é de baciada antes, né? Tinha um cenário de bacia assim, todo mundo passar legal, vem aqui, bacana. Agora não, galera, 2 vagas. Agora se degladeiem, brilhe, vende essa caneta pra mim aqui, eu quero ver quem vai passar. Cara, é muito maluco, é diferente. Nada que não... Aqui, assim, acho que boa parte das vagas no Brasil ainda é assim. É poucos lugares que é um cenário assim, desse jeito, né? Porque ainda estão nas vacas gordas, e agora, né, tá diferente. Eu acho que tem isso mesmo, Emílio. E só fazendo uns comentários, assim, do que vocês trouxeram, né? Primeiro, essa dica de adicionar as pessoas. A Laura, a gente convidou a Laura, mas ela tá em trânsito para outro evento, ela não pôde participar. Mas ela faz consultoria pra galera que quer conseguir vaga pra fora do país. Ela foi uma recrutadora também fora do país, então lá... Laura, ainda tô de boa, tá? Só te avisando, ainda tô de boa, Laura. Então... Aí, e ela comentou uma vez esse ponto, não sei se foi aqui no podcast também, de adicionar as pessoas e realmente na cara dura, fala assim, seguinte, tudo bem, achei legal o seu perfil, seus posts aí, mas você consegue me dar um referral aí e tal? E é interessante isso, porque às vezes a gente fica meio com receio e tal, né? E, enfim, né? Acho que é uma dica boa pra galera que tá ouvindo a gente aí. O não já tem, né? O não você já tem, exato. O não já tem, o estado que você já... O estado da lama que você estiver é o mesmo. Essa pessoa não vai te empurrar mais, só tenta. Pode dar bom. Eu tenho uma formulazinha que eu uso quando eu adiciono, basicamente. Eu escrevo quase um tweet, assim, uma coisa bem breve sobre quem eu sou e por que eu tô interessado por que eu estou adicionando aquela pessoa. Então, no geral, é tipo assim... Oi, fulano, meu nome é fulano e tal, eu tenho 10 anos de experiência com isso aqui, eu trabalhei aqui e aqui, e eu vi que o seu time tá precisando disso, que eu sei fazer. E aí, vamos conversar com alguma coisa assim, bem, tipo assim, bem direto ao ponto, tipo assim, vamos bater papo que eu acho que eu tenho o que vocês estão atrás, entendeu? Isso ajuda a converter, né? Para os próximos passos. E assim, cara, muitas vezes você também percebe que digamos, você tá tentando uma vaga de front-end engineer para design system. Quem é que trabalha com design system naquela empresa? Então você pode puxar um pouco mais nessa ideia no LinkedIn, porque muitas vezes as pessoas colocam, né, qual a parte que elas trabalham na empresa. Então acho que isso ajuda muito. Você não sei se com LinkedIn regular você consegue ver quem é o hiring manager da posição, mas o Premium muitas vezes mostra quem é o dono da vaga, melhor dizendo. E então, esse tipo de coisa, se a pessoa adicionar, você pode trocar uma ideia com ela. Possivelmente, muitas pessoas estão fazendo isso agora, mas tem empresas que o hiring manager também, pelo menos, ia muito atrás. Então, a Amazon mesmo era uma que eu via que muitas vezes outros engineering managers e diretores chegavam e sondava candidatos. Eu gosto dessa approach. Eu acho que não só deixar na mão do recruiter as vagas que você tem para o seu time, mas eu gostava quando uma pessoa chegava para mim também. Às vezes eu estava procurando para a empresa anterior, assim, e eu era hiring manager das posições, ajudava, facilitava, eu via o perfil e já dizia se era o nível de experiência que eu tô procurando ou não pra vaga, entendeu? Então, eu gostava também dessa proatividade dos candidatos chegando. Mas possivelmente, como o jogo mudou, tem muita gente fazendo isso com os hiring managers, então vai ser muito mais difícil alguém dar uma resposta pra você, sabe? Boa. E um outro comentário que eu ia fazer, né, que vocês falaram muito sobre essa mudança óbvia, né, que a gente passou nesses meses aqui, e da quantidade de startups que tá voltando a contratar, e eu tô sentindo que até as grandes estão abrindo algumas vagas, né, eu tava vendo algumas, por exemplo, Spotify
eu tinha aplicado no começo do ano, aí eu nem passei assim, tipo, é o que vocês falaram, eu apliquei pra uma vaga específica lá que eu não acho que nunca tinha trabalhado antes, eles viram lá, falaram, pô, esse cara acho que nunca trabalhou, então tchau, obrigado, valeu. Olhado assim, desesperado. Entendeu? Os caras... Então, mas assim, isso foi uma coisa que eu descobri também, porque eu comecei a aplicar pra vagas de fora antes de voltar a olhar pro Brasil, assim. Eu saí de uma empresa brasileira, falei, cara, quer saber, eu preciso voltar, falar inglês no meu dia a dia, praticar, mesmo que remoto. Não tava com intenção de mudar de país, mas queria voltar a falar, né, e ter essa experiência mais internacional. E aí eu fui fazendo isso, assim, fui procurando essas vagas e tal. Eu fiz algumas entrevistas em alguns lugares, assim, é o que você falou, David, você precisa brilhar muito, talvez, na entrevista, se você não teve experiência com aquele contexto de negócio que o time tá procurando. Vou te dar um exemplo aqui, em uma que tinha até escritório aqui no Brasil, então não sei se eu posso falar também, mas... Depende, você quer trabalhar lá? Eu acho que melhor não, né? Melhor não. Você deve ter aceitado algum termo ali que é melhor não citar nomes no vídeo de hoje. Que eu não lembro, né? Não li, né? Next. Não vamos ganhar esse processinho. Melhor não, né? O advogado acabou de me falar, não fale. Opa! Segurei. Mas enfim, aí eu fiz a entrevista e aí a recrutadora fez algumas perguntas e tal. E ela me perguntou, cara, você já trabalhou com web scraping? Eu falei, cara, web scraping? Assim, eu lembro de ter, sei lá, puxado uma tarefa quando eu era dev, assim, de fazer isso, integrar com dados, assim, com uma tabela. Ah, não, só pra saber e tal. Aí a entrevista, sabe, murchou, assim, tipo... Aí eu percebi que ela tava tentando cortar, assim, e terminar. Eu falei, cara, eu acho que já era. E a gente percebe, né? Você tá na entrevista, você percebe quando a energia vai caindo, você fala, parece que deu ruim, né? E aí eu acho que esse é um ponto válido mesmo, que antes tinha até aquela famosa frase que todo mundo fala, cara, aplique mesmo que você não tenha, sei lá, metade das competências, cara, não tá bem assim não, né? Acho que tá bem diferente. Tá bem diferente. Acho que tem esse ponto motivacional de você, mesmo que você não precisa ter 100%, mas assim, uma vaga de Engineering Manager para times de front-end, eu aplico para boa parte delas, entendeu? Então, assim, acaba que você tem que ter um match muito, muito mais próximo mesmo. Porque senão não vão nem te chamar, sabe? Porque tem que chegar rodando, né, mano? Não tem jeito, tem que chegar rodando. O exemplo que o Edu deu de web scraping, mano, é muito específico a demanda do trampo, se alguém tá trabalhando nisso. Então, assim, já tem que chegar ali pra resolver o problema do que eles estão contratando. Chegar lá, já tem o tempo de onboard da empresa, e você ainda tem que pegar, não, vou mexer um pouquinho aqui, vou pegar a manha aí, mano. Mas era pra manager, tá? Era pra manager. Pra manager? E aí, esse é o ponto, exatamente. E aí, por isso que aí veio outra parte do comentário que o Davidson fez, que é esse também, né? Porque você tava buscando vaga pra manager, né? E aí você fez essa mudança e se abriu mais pra posições de desenvolvedor e tal. E essa é uma coisa que eu considerei, assim, nessa jornada também, cara. Porque eu tava tomando muitos nãos, assim, e muita vaga fechando. Também tive esse problema, assim, eu falava com a pessoa 2 semanas depois, putz, desculpa, a vaga acabou fechando aqui e tal. E eu falei, cara, será que vai dar ruim, né? Será que manager não é mais uma opção pra mim? E aí enfim, aí acabou que eu dei certo em outros lugares. Muitas empresas reduziram, né? Muitas empresas reduziram a quantidade de manager. Se uma pessoa tá gerenciando ali 6 pessoas, vamos colocar 12 pra ela e tirar um manager. Então, e bola pra frente. Então, como tudo ficou mais horizontal e reduzir a quantidade de managers também, então tem muito manager no mercado. Então, assim, eu conheço pessoas que foram afetadas pelo layoff, eram diretores de engenharia em janeiro e ainda estão procurando, sabe? Então, assim, para ficar procurando, assim, por muito tempo sobre um determinado... batendo na tecla só de manager, mas tem muita gente também que perdeu o contato com a parte técnica, né? Então, assim, é um outro ponto de, às vezes, pessoas que estão há 6, 8 anos lidando mais com questões na camada de gerência, que realmente, quando vai fazer alguma entrevista um pouco mais técnica,
não rola. Então, que é um desafio, como muita gente sabe, de se manter técnico também quando você tá como manager, né? Beleza, hein? Ô, Edu, às vezes não é no universo te chamando, não? Perdendo, tá, assim, não sei. Cara, então, talvez seja, sabe? Recuperando um talento aí, perdido, talvez, não sei. Talvez seja, cara. Porque, assim, o ponto pra mim foi esse, assim, muitos processos pra managers que eu fiz tinha parte de código, assim, cara. E aí eu falei, pô, como assim, né? Código, assim, tipo... E aí, eu fiz no ano passado, eu entrei num sabático, assim, né, de 5 meses, eu falei pra mim, não, vou procurar por 4, 5 meses, cara, esquece. Só que aí tinha algumas vagas surgindo, aí uma recrutadora me procurou, aí eu fiz um processo no Google. E aí, beleza, fiz a primeira parte, falei, cara, código. Eu falei, mano, código? Aí a recrutadora falou assim, não, relaxa, eu sei que você tá manager há muitos anos e tal. Eu falei, relaxa, nada, quem relaxa, né, cara? Você vai fazer uma etapa de código, né, ninguém relaxa. Que isso, sou uma árvore binária aqui de leve, você faz com uma mão amarrada. Faz um BFS aqui rapidinho. Isso é até engraçado que eu sempre falo, que é, nunca caia na armadilha de recrutador e manager de dizer assim, não, aqui é só um codezinho rápido, não precisa se preocupar não. Aí você chega lá na hora, a pessoa que vai te entrevistar, normalmente uma pessoa engenheira, ela não escutou nada do que o recrutador e o gerente te prometeram. Aí ela olha pra você assim e fala, então, eu tenho esse problema aqui, resolve. Aí tu olha assim, droga, é um Dynamic Programming e eu não sei fazer. Então, assim, isso, acontece direto. Não caia na balela de dizer assim, é coding. Cara, vai esperando o pior, sacou? Não, eu sempre brinco que muitas vezes a pessoa do recrutamento fala, o processo é bem curto, são duas etapas, né? A etapa inicial com 2 entrevistas, mais umas 5 no final round, né? Então, assim, é curto o processo. Então, são só 2 etapas, mas com as 7 entrevistas aqui pra você. Eu tava de mudança aqui pro Texas, e aí nessa etapa de mudança rolou layoff, e aí eu falei, beleza, não vou atrás de casa, não vou nada, porque não sei onde é que eu vou me assentar, né? E aí a pessoa, eu tava trabalhando com a agente aqui, e ela falando assim, não, a gente ajeita aqui, ó, a gente adia 1 mês aí pra você pegar a sua casa e tal. Olha pra cara dela assim e fez, quanto tempo você acha que essas entrevistas aqui de negócio? Ela, não é possível, eu comecei a olhar em maio. Não é possível que final de junho você não tá com nada. Eu só dei uma risada assim, eu não sabe de nada, inocente. Eu falei pra ela, olha, se der tudo muito certo mesmo, eu acho que eu vou ter alguma coisa, uma resposta no final de julho. Entendeu? E foi mais ou menos aí que aconteceu. Eu tive as minhas primeiras respostas ali na primeira semana de agosto. Acho que, independente do lugar do mundo, procurar um bom trabalho dá trabalho. Né? Dá. Ainda mais, tipo, o melhor é o dele falando. Não, 2 etapas. Aí dentro das 2 etapas tem... O começo e o final, essas 2 etapas. Que isso, sabe? Não, tem várias outras etapas ali que a pessoa só dá o golpe. Mas dá trabalho. E aí, cada processo é totalmente às vezes diferente, né? Do tipo, a quantidade, o desafio técnico, a gente tá usando de uma árvore binária, mas às vezes, tipo, isso, às vezes só um quadro branco, ou cada uma situação diferente, e você tem que se adaptar, cara, num processo lá, marca uma entrevista hoje, tem outra amanhã, é bem cansativo, né? E estressante. Então, ainda mais procurando fora, porque fora o padrão é te largar num algoritmo maluco e falar, não, é vaga de front-end, você não vai mexer com isso, mas faz uma árvore binária pra mim. Mas, não, rapidinho aqui, faz uma árvorezinha assim só pra gente ver. É doido. System Design, mesmo pra vaga de manager, senior manager, você tem. Então, assim, quase todas as entrevistas tem. Eu diria que pra coding, talvez uns 60% tem. Pra Big Tech vai ter alguma coisa. Isso aí é batata. Mas aí sempre vai ter. Mas mesmo assim, empresas muito pequenas e tem os processos muito longos também, sabe? Então, mas uma coisa que eu acho que piorou muito foi a adição de algumas coisas que eu nunca tinha visto antes. Que foram a adição de quizzes. Então, cara, quiz sei lá, velho, parece o jogo do milhão, sabe? Caraca. Você chega, você recebe uma lista de perguntas lá que você, olha, tem essa funcionalidade aqui na AWS, não sei o que e tal.
qual a interface disso aqui na AWS? A opção A, B, C ou D? Prova? Fazendo prova? Sim. Aí, por exemplo, às vezes tinha as 4 opções lá, né? E você tinha que escolher. Mas você tinha que escolher Teve umas que eu fiz, 2 que eu fiz, que tinha 1 minuto, 1 minuto e meio pra escolher. Algumas questões 45 segundos pra tu... E assim, acabou o tempo, passou pra próxima, sacou? Caraca, velho. Então essas eu acho que foram as piores. Muitas vezes eu pegava, velho, quiz, eu fazia pra ver como é, sacou? Eu não sabia se ia passar não, mas é muito, muito aleatório. E eu acho que em uma delas eu não fiz, mas eu recebi um teste como se fosse psicotécnico, sabe? Que era o... Tinha um DISC lá, né? CCAT, que eles chamam aqui, que é a Cognitive Aptitude Test, alguma coisa assim, que uma empresa mandou, que era pra ser antes de fazer a etapa de coding, sacou? Caraca. Vai ter coding, vai ter system design, vai ter hiring manager, vai ter não sei o que, ainda vai ter uma entrevista anterior pra QI de candidato, sacou? Aí não. Mandei um e-mail e desisti do processo. E era só a primeira etapa. Eu nunca caí nessas daí, não, assim. Assim, eu falo muito mal dos processos de entrevista, mas pro mal, mesmo que pro mal, pelo menos nas big techs, assim, é meio que segue um padrão, assim. É sempre tipo... Normalmente é sempre assim, 2 de coding, 1 de system design e 2 de leadership, behavior, soft skills, etc. É esse padrãozinho. Essas 5 entrevistas são as que eu mais fiz, assim, nos últimos tempos. Mas tem também isso que o Emílio falou, assim. Eu, de propósito, às vezes, eu meio que cozinho algumas vagas ou algumas conversas com os recrutadores só para não ficar com, tipo, 10 entrevistas na minha mão, porque é muita coisa, senão eu não consigo gerenciar, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, alguém me pergunta assim, vamos fazer um phone screen, só que eu sei que eles têm flexibilidade para data. Aí, às vezes eu jogo por exemplo, se eu não estou tão interessado assim na empresa, ou se é vamos dizer, plano B, eu jogo lá para frente a entrevista, porque aí eu tento resolver primeiro as que eu considerei que essas são as melhores que eu posso tentar. Aí se eu falhar nessas, aí eu vou para as próximas, que vai chegar a próxima leva de entrevista de phone screen e eu faço a próxima leva, entendeu? Porque eu tento limitar, tipo, para 3, no máximo 4. Eu também faço isso, cara. Ao mesmo tempo, porque mais do que isso, uma vez, velho, em 2020, eu fiz 7 ou 8 ao mesmo tempo. Cara, nossa, eu quase fico louco. Se você fizer pensar que são 7 ou 8 e que são 5 entrevistas para cada uma, são entre 35 a 40 entrevistas, 40 horas de entrevista, velho. É tipo assim, eu tava ficando louco. Eu lembro que depois da 3ª ou 4ª, eu já tava tipo, não aguento mais. Eu cheguei a ter 12 simultâneos. É isso, vocês são maluco. Mas como que é? Sim, mas o que é que acontece? Como os intervalos para você marcar, muitas vezes você conversava com a recrutadora, às vezes demorava mais de uma semana para ter a outra, então assim, e às vezes era uma vaga também, essa vaga aqui tem mais prioridade do que a outra, né? Então eu vou tentar avançar mais nessa daqui e vou postergar um pouco dessas outras. Então, assim, mas eu tentava limitar, por exemplo, a ter umas 3 a 4 conversas no máximo por dia, porque essa etapa uma coisa que eu percebi que ocorreu muito foi ter essa conversa com a recrutadora para ela tomar algumas notas para depois mandar o teu perfil pro hiring manager, sacou? Para o hiring manager ter aquele número de candidatos ali para ver quem vai escolher a partir das notas também. Então, como na etapa de manager, essa etapa eu não estava convertendo tão bem nessas iniciais tanto para da revisão de currículo, quanto depois da recruiter, porque tem muita mais gente e então eu consegui paralelizar um pouco mais. Mas se você tá com etapa técnica, não dá. Realmente não dá. Você tem que afunilar um pouco quando você vai chegando nos rounds finais, né? Ok, fiz aqui o take home test. Massa, agora então vou priorizar essa entrevista daqui. Então, mas por exemplo, entre a recebida da primeira offer para aceitar a outra foi mais ou menos umas 2 semanas esse ciclo, entendeu? Porque recebi uma offer, fiquei segurando até acelerar alguns outros processos para ter outras offers, para depois comparar qual que vai ser a que eu vou escolher. É um trampo, mano, é muito trampo, é quase concurso público a parada. Pra mim é igual um programa de concurso público. Então eu tô fazendo 12 aplicações de concurso público aqui. É muita coisa,
É um trabalho full time, pô. Eu falo isso, pô. Eu falo que a entrevista tech aqui é tipo, é o concurso público do mundo privado. Eu falo, é exatamente, toda vez que alguém me pergunta, mas a galera me vê estudando, eu fiz, por que tu tá estudando, velho? Pra quê? Eu fiz, velho, é o concurso público. Então, é porque, muito assim, por exemplo, quando você aplica numa vaga e você faz a seleção essas são as principais, eu quero muito, então tem como que é esse processo, como provavelmente deve ser a parte de coding, o que eu vou me preparar aqui, vou tentar estudar, vou tentar chegar na manhã. Então você tem uma preparação, então quando você fala que tá fazendo 8, 12 ao mesmo tempo, eu ia estar tantando a cabeça, eu ia estar surtado. Cara, tem que anotar tudo. Aquele negócio que você faz de concurso que as pessoal bota, por exemplo, o meu objetivo é, sei lá, Receita Federal, mas antes vai ter esse concurso aqui menor, eu vou fazer ele pra pegar o aquecimento pra Receita Federal. Velho, já fez isso, de você pegar uma empresa que, tipo assim, não tenho muito interesse nela, mas eu vou usar ela como warm-up pra aquela outra grande ali. Aí você pega a empresa pra pegar um aquecimento de entrevista, se tá enferrujado, faz umas 2 ou 3 com as empresas que às vezes você nem tem interesse tanto, mas só pra você ir se preparando pra grande, pro jogo principal, entendeu? Você pode queimar esses cartuchos, né? Você, passei, ok, veja aí depois como é que é, mas onde tá o alvo não dá pra ser... É jogo de final, né? Aquele processo... Aquele processo, se você não fizer, sei lá, daqui 6 meses, se tiver uma regrinha lá, só daqui 6 meses ou um tempo, então não dá pra ficar queimando cartucho. Então tem até uma preparação aí, uma boa, que a galera tem que, mira onde você quer e vê essas menores e vai indo, mas tem que ter uma prática, né? Queima uns cartuchos. É isso aí. Pra não chegar na hora lá, desafisado, nossa, não sei. Não, tem que estar. É concurso público do mundo privado, é isso mesmo. Eu compartilho da mesma opinião. E se você, por exemplo, em 2021, eu passei basicamente uns 6 anos, 7 anos quase, né, sem fazer entrevista na empresa anterior. Então, no começo eu tive que, é totalmente diferente você ser entrevistador de você ser um entrevistado. Então, assim, você pode ter 10 anos de experiência lá como entrevistador, entrevistar 500 pessoas, mas você organizar as coisas, sabe? Eu mantenho, por exemplo, brag document da startup que eu trabalhei, porque teve muita coisa muito projeto que eu trabalhei por lá, muitos exemplos eu uso de experiência de lá, até mais do que a última empresa que eu trabalhei, porque eu fiquei 1 ano e meio na última empresa. Então, para fazer alguma coisa e tal, em 1 ano e meio também é um pouco mais complicado. Alguma coisa mais impactante. Então, eu tenho isso anotado, dessas 2 últimas principalmente, porque é a partir dali que eu tenho que pegar exemplos. E muitas vezes, assim, um exemplo que eu posso pegar em uma entrevista para uma determinada questão pode não funcionar e para outra pode funcionar. Então, tu tem que fazer um pouco de teste AB nas respostas, assim, também, porque para ver o que é que tá convertendo também. Mas eu acho que antes de fazer esse teste AB, não é nenhum problema você também perguntar pro hiring manager o que é que ele tá procurando. Porque a partir daí você consegue. Esse cara tá procurando ter um problema maior nesse ponto aqui. Acho que aquele exemplo eu posso arriscar para essa resposta daqui. Então, você realmente já sabe algumas perguntas que geralmente fazem para você. Qual o projeto mais complicado que você trabalhou na sua carreira? Me diga algum projeto que teve algum problema e como é que você resolveu? Esse tipo de coisa, esse tipo de exemplo... Se você não anotou antes e você não sabe nenhum exemplo das 3 últimas empresas, na hora pra lembrar, não vai sair alguma coisa tão legal, sabe? Chega na hora, é tensa. Chega, então, deixa eu ver. Tem que chegar lá já com a cartinha na mão aqui, assim, ó. Olha, eu tenho esse. E vai, né? Preparado pro concurso. Eu tenho uma história boa com isso aí, que aconteceu agora nesses rounds de entrevista. Teve um tipo de entrevista que foi até engraçado, eu nunca tinha escutado falar, mas aconteceu em 2 empresas diferentes que eu tentei. Que é basicamente quase um system design, mas ela é mais voltada ao teu passado. É tipo assim, um system design de alguma coisa que você já fez. Então você tem que apresentar o projeto, os desafios, qual foi o seu papel, desde o início do projeto, desde a concepção, dos requisitos, até quando o projeto foi entregue, resultado, etc. Tudo. Você tem que dizer tudo que você fez. Eu usei um dado exemplo para uma empresa, porque talvez é o meu projeto mais favorito da minha carreira. E eu usei esse exemplo na empresa. E eu percebi que o feedback e a reação da pessoa
não foi legal. Por vários motivos. Primeiro que era um projeto muito técnico e exigia um certo conhecimento da área que eu estava trabalhando, que era muito difícil para a pessoa entender o quão complexo aquilo é, se ela não tem aquele background, e é muito difícil você conseguir passar todo aquele background em apenas 1 hora de entrevista. Então, pela reação da pessoa, pelo jeito que ela estava lidando com o negócio, eu vi, isso não foi legal. E aí, logo na mesma empresa ainda, eu tive uma conversa com o hiring manager, e ela me fez uma pergunta que era mais ou menos na mesma direção, e eu usei um outro projeto. Que eu tive um papel importante no projeto, mas na minha cabeça, no meu próprio na minha identidade dentro da minha cabeça, ele não foi tão assim. E a pessoa ficou muito impressionada. E ela falou que, quando leu meu feedback, falou: eu não entendi porque você usou aquele projeto e não esse aqui. Esse aqui é o seu projeto mais importante que você tem na sua carreira. Resultado, por ter usado aquele primeiro projeto lá na entrevista, eu fui rejeitado. Eles, basicamente, aquela entrevista eu perdi ela, mesmo tendo dado um outro projeto para hiring manager. O aprendizado que eu tirei disso aí foi, basicamente, quando eu fui para uma outra entrevista com a próxima empresa, tinha 2 coisas. Primeiro, eu percebi a complexidade de ter que falar tudo isso em apenas 1 hora de entrevista, especialmente numa língua que não é a minha primeira língua. E segundo, o projeto que eu escolhi era errado. O que é que eu fiz, né? Eu simplesmente, cara, realmente, vai parecer piada, mas eu preparei um pequeno PowerPoint com, tipo assim, respondendo algumas perguntas. Qual foi o meu role? Qual era a arquitetura inicial do projeto? Qual era a arquitetura final? Por que eu fiz aquilo? Por que não sei o quê? E durante a entrevista eu pedi para o entrevistador: você se importa se eu deixar da minha screen e a gente for olhando no PowerPoint? Ele: não, pode mandar bala, porque a minha ideia é que o PowerPoint seria quase como se fosse um quadro branco, né? Só que já estava lá pronto, eu não precisava desenhar os diagramas da hora. Então eu fui literalmente perguntando, e às vezes a pessoa me fazia uma pergunta, eu pulava um PowerPoint ou para o outro. O PowerPoint não importa muito. O que me importava, o que me ajudava mesmo era ter aquelas instruções ali organizadas para eu ir apresentando para a pessoa o que é que eu fiz e ter uma ajuda visual, porque como o inglês não é a minha primeira língua, às vezes rola algum desentendimento, coisa do tipo, e com a ajuda visual eu conseguia calibrar aquela barreira, sacou? Então, isso é meio que só mostrando que às vezes rola muito assim, o feedback que você pega de uma entrevista, você acaba levando para outra, e o aprendizado também que você pegou de uma entrevista, você corrige e readapta para outra, sacou? E só a segunda coisa que eu lembrei também, do exemplo do Davidson, ele falou assim, que foi uma coisa que eu acabei sofrendo. Ele falou: porque eu só fiquei 1 ano e meio na minha última empresa. Quando eu entrei no Twitter, até a aquisição pelo cara lá, foram apenas 9 meses. Então, eu não tenho tantas contribuições bacanas para falar do meu tempo no Twitter. Infelizmente, eu adorei trabalhar lá, mas eu não tenho essas contribuições bacanas. Depois, entra a Amazon, eu ainda fui sortudo, porque quando eu voltei para a Amazon, eu peguei um projeto andando do meu antigo time. Então, eu não tive onboarding, eu já peguei o carro correndo e eu montei no banco do motorista e fui dirigindo, sacou? Então, beleza, eu tenho um exemplo, mas esse carro, como já estava andando, eu não participei da montagem do carro, eu não participei de botar a gasolina no carro, então tem vários buracos aí nesse projeto também que ficam ruins para utilizar. E eu tô falando tudo isso, esse blá 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 todo, só para dizer que e aí a treta, né, tem que trazer a treta, que é quando você cai no esquema que a gente critica tanto do sênior de 2 anos, é porque, infelizmente, em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, desculpa, mas você não vai ter tanto para mostrar. Por exemplo, se você chegar para mostrar para uma Amazon ou para uma Google da vida, numa entrevista de tipo assim, me diga uma coisa massa, bacana, grande, de sênior que você fez no último tempo. E em menos de 2 anos você não vai ter uma coisa, sacou? Você não conseguiu ver uma coisa do início. Hugo Marx fala no DNE que não dá pra ser sênior com 2 anos. Headline aqui, ó, pronto. Corte no YouTube. Você, o Hugo contando assim, você é sênior de 2 anos, você está perdido. Aquele... Isso. Mas não existe o sênior de 2 anos. Fecha, né? Mas eu lembro que eu vi uma dessas ano passado, eu acho, no Twitter, de alguém: não, mas a pessoa entrega muito, escreve muito. Eu fiz: não dá. Você entregar um projeto que realmente tem um impacto grande. E eu achei muito bacana esse negócio que o Davidson falou: minha última empresa foi 1 ano e meio. E ele prefere pegar as coisas que veio antes, porque foi muito tempo. Então, com muito tempo numa empresa, você consegue ter todo um histórico do impacto que você fez e coisa. Você consegue trazer isso para uma entrevista. 1 ano, 1 ano e meio, velho. Se olhar 1 ano e meio na empresa, é difícil você, às vezes, achar bons exemplos, sacou?
Eu com 9 meses de Amazon, eu tenho um exemplo, mas porque eu já conhecia todo o background na empresa, porque eu tinha 7 anos de bagagem. E Twitter, eu não consigo usar nenhum exemplo que eu tive no Twitter. Eu fiz coisas bacanas lá, mas muito pontuais, do ponto que eles não são, como é que eu posso dizer? Não tem valor para o meu level quando eu vou fazer uma entrevista. Não tem impacto para o meu level. Teria impacto se eu estivesse tentando uma vaga de júnior, ou se eu estivesse tentando uma vaga de pleno. Mas quando eu tento uma vaga de sênior ou de staff, não tem mais impacto nenhum aquelas coisas que eu fiz quando eu tava fazendo onboarding no Twitter, entendeu? Boa. E quando tu fala desse processo com apresentação, principalmente vaga, acho que algumas vagas de staff, eles mencionavam essa etapa de ter uma apresentação de um projeto. Para realmente você preparar um PowerPoint, fazer essa apresentação e tal. E uma coisa que muito da minha experiência foi como front-end. Então, dependendo do estilo da vaga, se é algo mais voltado para Product Engineering ou se é mais voltado para front-end, eu também escolho projetos diferentes. Porque se eu for apresentar muitas vezes um projeto de front-end para um grupo ou um hiring manager que é muito mais focado em back-end, eu acho que muitas vezes isso é desvalorizado, sabe? Então, mesmo com as complexidades que você tenha e tal, de, seja lá, organizar um design system, por exemplo, para muita gente é só UI. Então, como tem um back-end centrismo muito grande na área da gente, isso me faz, quando eu tenho uma entrevista mais voltada para engineering manager de um time de product engineering, escolher um projeto mais full stack, por causa desse tipo de coisa. Tem que saber jogar no terreno, né? Davidson fala que a área de tecnologia só é back-centrista. Back-centrismo, cadê o corte? E ele apontando, back-centrismo. Cunhou o termo. Se aparecer por aí o back-centrismo, foi o Davidson que cunhou o termo. Foi ele. Fazedores de JSON, fazedores de texto. É tudo front-end aqui, né? Só sou eu que sou back-end. Minha especialidade é front, o Edu abandonou, né? Virou essas coisas de gerente aí. Não, mas numa boa época da minha vida, eu trabalhei com Rails, assim, muito, muito tempo. Mas isso não é pra mim não é back-end. Desculpa. Pô, cara, Rubizinho. Eita, corte! Emílio diz, não é back-end. Rails não é back-end. Aí, vários cortes. Caraca. Aí. Existe a comunidade de Rails ainda? De Ruby? Existe? Existe. E vai voltar. Ano que vem tem um evento legal aí. Depois a gente vai anunciar aí. Tropical Ruby. Vai voltar o quê? 2012? Como é que é? 2024. Vou participar, eu acho. Hein? É legal o evento. Boa, vai lá então. Vai lá. Bom que você já volta. Você back-end. Uma coisa que eu ia trazer aqui pra vocês tem uma dúvida também, até nesse ponto do Davidson, né? Porque o que aconteceu comigo, vou trazer um pouco do meu contexto também pra vocês, né? Mas eu tava nas últimas empresas como manager, eu tava meio que navegando, assim, né? Deu um salto pra CTO lá no GetNews, mas, cara, era time pequeno, assim, e aí é aquilo, né? CTO, time pequeno, é a mesma coisa de um manager mais sênior ali. E aí, no Bank também, senior manager, aí, de novo, mais um salto pra diretor de tecnologia. Nem existia isso lá no Will Bank, e eu que dei esse nome lá, porque nem tinha as letras, a ladder bem definida. E o que eu percebi, e aí eu não sei se também vocês passaram por isso, assim, né? No começo eu tava procurando vagas desse nível também, tipo, senior manager, head, diretor, tal. Elas praticamente sumiram, essas vagas de alto nível, assim, elas desapareceram do mercado, assim, de um mês pro outro, assim. Eu acho que foi nesse mesmo período do freezing, assim, que rolou em março, abril, que foi quando eu comecei a procurar, assim. Ao mesmo tempo, eu apliquei em vagas, tipo, de level menor, sei lá, Senior End Manager. Eu primeiro comecei com a Senior End Manager, assim. E o que eu percebi que a galera tinha um certo preconceito. Tipo, pô, esse cara era diretor de engenharia e aí tá aplicando pra Senior End Manager? Que coisa estranha é essa que tá acontecendo? O mercado é cruel, né, mano? Não, e as pessoas primeiro não chamavam. E aí eu lembro de uma entrevista que eu participei, a pessoa falou assim, cara, mas você era diretor. Ela falou assim, então, sim, mas, porra, a situação mudou, eu tô procurando um desafio legal agora. Até ia com esse discurso, assim, de desafio, porque, né, não fazia muito sentido, mas beleza. E aí eu fui recusado pra uma vaga, e ela falou assim, cara, você é muito sênior pra essa vaga, não dá pra trazer você. Eu falei, caraca, velho, mas deixa eu escolher, né, não precisa escolher por mim, né, tipo...
E eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão também na hora de aplicar pra determinados níveis, ou se tiveram esse mesmo problema ou não, assim, mas, pô, pra mim foi frustrante um pouco, assim, cara. Principalmente porque eu comecei a vaga de manager. No começo eu tava só fazendo entrevista pra manager, e aos poucos eu comecei a ver algumas vagas interessantes também pra parte de contribuidor individual, então eu comecei a me abrir, comecei a conversar também, muitas vezes até com empresas um pouco mais estabilizadas também para vaga de contribuidor individual. Mas uma coisa que, quando eu fazia a aplicação, realmente eu tenho 2 currículos, né? Que não é meu LinkedIn. Eu tenho 2 currículos, que é um para engenheiro e outro para manager. Então, quando eu aplico para um, eu uso um, e quando eu aplico para outro, eu uso outro. Por quê? Porque como tu tem uma página ali, então eu vou escolhendo os highlights que é mais relevantes que eu fiz em relação a engenheiro em um, e no outro eu valorizo mais a parte que da minha experiência como manager. Então, se eu aplicar com o mesmo, a pessoa vai ver, essa pessoa tá gerenciando times desde 2017, no meu caso. Não sabe programar mais não. Então, assim, então eu fiz um pouco dessa separação e aí depois é esperar live coding ou take home test e você mostrar o que é que você sabe, entendeu? Então, fui bem nessa vertente aí. Quando comigo rolou um negócio parecido aí com o que rolou pro Edu, assim. Eu tenho um problema com o meu currículo, que é o seguinte, eu tenho... Atualmente, se você olhar a quantidade de anos de experiência que eu tenho 15 anos de experiência. Aí, nossa, 15 anos de experiência. Só que esses 15 anos de experiência, eu acho que são 5 ou são 6 que foram no Brasil em projetos normalmente pequenos ou de médio porte. Nada grande, nada grande. Quando eu venho para aqui para os Estados Unidos e você fala que você tem 15 anos de experiência, as pessoas assumem que são 15 anos de experiência em projeto tipo... Você tá lá no API Gateway da Google, sacou? Você tá vendo os bytes passando na Google, no cabo. É isso que o pessoal assume. Então, às vezes eu tenho dificuldade de... acontece isso, eu aplico para uma vaga para sênior. Tem também a questão do papel, né? Eu acho que a gente até já fez um programa aqui sobre staff, sobre os outros papéis, que muda muito quando você vai ser um staff, quando você vai ser um principal em uma empresa, muda muito o papel comparado a um senior. Eu particularmente gosto muito de ser senior, porque eu tô naquela camada que eu tô ainda no system design, tô liderando um pouco o meu time, tô conseguindo mentorar as pessoas, mas eu gosto de dizer que eu ainda tô com as botas no chão, assim, no chão da, como diz o Emílio, no chão da fábrica, codando, sabe? Então, assim, eu gosto de ser senior. Então, às vezes, eu quero aplicar para senior, mas a empresa chega para mim e fala, não. Você, tem 14 anos de experiência, aí você não pode aplicar para senior, a gente vai botar você para staff. Não, mas eu não quero. Não tem esse negócio de não querer ser staff. Você vai aplicar para staff. Ou é isso ou não é nada. Aí, ok, então bota aí para staff, sacou? Então, assim, acontece. Então, às vezes, rola até quando eu tô conversando com um recrutador, de eu perguntar, mas me explica, o staff de vocês codifica ou é mais um tech lead que lidera o time, vai para reunião de system design, define visão, esse tipo de coisa? Porque eu quero, nem que seja 30% do meu tempo, 20% do meu tempo, eu ainda quero estar codificando, entendeu? E aí, às vezes, rola, não, veja bem, às vezes, aí eu saio, ou às vezes, não, dá para 20% é negociável, dá para fazer. Beleza, dá para continuar, entendeu? Então, assim... Rola isso, e aí é como o Emílio falou, o mercado é cruel, porque aí o tempo vai passando e aí você vai eles vão te puxando para as vagas de staff, aí você vai perdendo mais tempo, você não tá mais codificando, aí você vai aplicar para uma outra empresa. Aconteceu de uma empresa que eu fui aplicar, aí ela falou assim, não, mas aqui na nossa empresa a gente percebeu que só passa na entrevista quem codifica pelo menos 80% do tempo. Aí eu fiquei tipo assim, mas que staff principal engineer é esse que vocês estão contratando, que codifica 80% do tempo? A pessoa tá mentindo, entendeu? E só pode, ela tá mentindo na hora de dizer assim, quanto por cento você codifica? 80%, selecionando lá. Não é verdade isso. Então, assim, a carreira, o mercado vai passando o tempo, ele vai te puxando para uns lados que vai ficando meio estranho a tua situação, sacou? Às vezes até te poldando a escolha para o que você quer fazer. Eu vi manager com expectativa de 70%. Que isso? Mano, é muito maluco, né? Não faz sentido. Mas o que eu acho engraçado é conforme você, tipo, nessa escadinha que te colocam e você atinge um lugar,
Eu acho que é muito mais um lance na indicação em lugares específicos, para você continuar e se mantendo, né? Então, assim, um principal, um diretor, qualquer coisa disso, quando atinge acho que é um pouco mais do corporativo, sabe? Que muda um pouco a escala da coisa, é na indicação. E aí a vaga, o papel é esse. E aí, quando você tenta falar, pô, não tô conseguindo indicações. Eu não tenho quem indique, o bagulho. Diminuiu as vagas. Quem tá. Se abriu alguém, um amigo vai indicar o outro. Aí começa a complicar. E aí acontece igual o Edu falou, pô, deixa eu ir aqui pra um gerente sênior aqui, vamos lá. Aí os caras, pô, mas você era diretor. Mas, irmã, você não tá entendendo. Eu tenho um boleto pra pagar. Me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Tem que trabalhar. Então, assim, não é porque eu não sou... E aí fica um misto de... Como se você não fosse capaz da ideia. E não é isso. É aqueles perfis. Então, assim, eu conheço muito mais diretor, essa galera que tá com o principal, um staff senior da vida, que indica outro. Não é assim, vamos no mercado caçar à vontade. Não é tanto. Às vezes pode ter, mas é muito na indicação. Aí, se você... Pô, eu quero ser sênior. E até nessa visão, né? Eu quero ser sênior, eu quero codar. Eu quero botar aqui, cuidar só desse time, desse serviço, trocar ideia com a minha galera aqui, fazer um one-on-one suave. Pô, mas você tem tanto tempo. Não pode ser. Esse cara tá estranho. Esse cara está escondendo algo. Então tem muito julgamento. E o mercado, ele dá essa estapa. E aí você tem que saber jogar e se preparar pra isso. Mano, é um game muito cruel. É muito doido. Eu vejo muito que apesar de indicação, sabe? Muitas empresas assim, já de médio porte, veio gente de indicação ou não, passa no pipeline muitas vezes igual aos outros. A empresa que eu trabalhava tinha 150 engenheiros, cara, não entrava ninguém direto sem uma entrevista técnica, sacou? Então, assim, eu soube de algumas, assim, durante esse processo, mas é um caso bem específico, muito raro, assim, sabe? De entrar realmente sem processo seletivo, só no gogó. Mas mesmo assim, o ponto, tipo, nem é só indicação entrou, é indicação pra chegar no processo, sabe? Uhum. De olha, tem um grupo seleto de pessoas, esse grupo aqui, não, mas tem uma opção muito. Não, cara, essa indicação aqui, boto aqui, faço o processo e entro, sabe? Mas tem esse misto. Então, pelo menos quando eu olho pra mim, eu vejo a situação que eu estou, eu fico, eu tô num certo canto. E aí, depois disso? Porque tudo muda, né? Vem um layoff, vem uma situação, jogos políticos dentro da empresa, tem um monte de coisa que pode mudar. Então, e aí, sabe? E aí começa a situação, vou procurar fora, vou me jogar no game, vou fazer os processos seletivos, vou fazer os concursos, ou vou procurar algo mais ou menos que eu quero pra manter, mas também vai dar um trabalho cara muito restrito. Então, são tantas variáveis que até cansa. Eu falo, não, vou ficar quieto, vou torcer pra não acontecer nada. Vou torcer pra não acontecer nada, porque se acontecer, não quero procurar, não quero ter esse trabalho aí não, né, cara? Não, o problema é do Emílio do futuro, o Emílio do futuro que lute. Esse do presente tá suave, vai ficar quieto. Agora o do futuro, quando acontecer, talvez eu dê o Emílio do passado, mas aí é uma outra situação e as versões de Nick lute. Eu lembrei até e essa tá pra ser clássico, né, quase com queima de pauta aqui, que é o seguinte, é aquela... O push sempre para você não pode dizer assim, não, eu sou plenamente feliz sendo um engineering manager ou sendo um sênior, e não importa se eu tenho 50 anos de experiência, eu sou feliz sendo um sênior, eu não preciso fazer o que o Steph faz. Aí o mercado fala, não, cadê a sua ambição? Cadê a sua paixão? Não, você tem que fazer mais, Aí tipo assim, não, você não tá entendendo. Eu tenho 50 anos de experiência e estou disposto a te vender pelo preço de um sênior. É uma pechincha. Não, tem alguma coisa errada. A gente não quer você desse jeito, a gente não quer, você tem que querer mais. Sacou? Acho que vale um episódio aí da busca da evolução eterna, né? Tipo, uma busca... Como continuar estudando, tendo 8 horas de trabalho por dia e as outras coisas. Não, é uma eterna vida de estagiário, né? Que é o que te querem empurrar, né? Uma eterna vida de estagiário. Trabalhar, estudando, eternamente. Não, porque eu quero ser o melhor. Aquele papo que a gente até gravou lá um tempo atrás do Dev Medíocre. Que tem gente que não entende que tá tudo bem você só trabalhar e entregar o combinado. Isso é pra ser profissional. O que a gente combinou? Tal. Beleza. Não, mas você não quer fazer a mais, ser melhor, irmão? Não quero nada. Eu só quero pagar minhas contas, eu quero ter uma vida feliz, eu estou de boa. Mas se você tiver em outro momento que você quer se matar, vai atrás, brilha. Eu já tive 20 anos, mano. Não tem mais essa garra, não, essa vontade. Já atingi o que tinha que atingir. A partir daqui é só pensar em aposentar de algum jeito, entendeu? E tá tudo bem.
sabe? Vou juntar um dinheiro, vou lutar, e é isso aí. Eu não quero ficar, tipo, não dá, não tem, tipo, nesse sonho você eternamente Corte, Emílio quer se aposentar. Emílio. Veja no DNA. Sabe? Tipo, e não vai conseguir, né? É complicado. Não, você tem que colocar Emílio vai se aposentar. Boa, clickbait, né, cara? É um lance que as pessoas sempre colocam no estado no momento que ela está, como verdade. E então, não, vou continuar. Não, o outro não tá estudando muito, o outro não quer estudar mais. Então, cada caso é um caso, mas tá tudo bem querer fazer o combinado. O lance é o combinado. O que é o combinado? É ser um sênior. Ótimo, serei o seu melhor sênior. Igual o Hugo falou, com 50 anos de experiência, serei, ó, melhor coisa pra você. Mas eu acho engraçado como o espírito corporativo sempre te empurra, mas vamos ver o próximo passo? Será que você não pode dar uma subidinha no degrau? Aí você fala, não, tá tudo bem aqui. Como assim? Tinha uma regra, não foi? A gente falou no último episódio de uma dessas startups, eu não sei, não vou falar também nome, mas algumas dessas grandes tinha uma regra lá que se você não crescesse depois de X anos, era, velho, tchau, obrigado. Geralmente é até senior, porque depois de senior você já não tem um tempo de carência, digamos assim. Mas se você tá pleno numa empresa, tem empresa que bota um time box. Se você não subir pra senior em tanto tempo, você... Tchau, obrigado, né? Tchau. Valeu. Algumas das Big Techs pela qual eu passei, sem citar nomes, é bem nessa vibe, assim, tipo assim, ou você tem que chegar em senior. Até um tempo, há muito tempo atrás, você tem que chegar em pleno. O objetivo era chegar em pleno. Eles consideravam que se você chegou em pleno, tá bom. Só que a empresa cresceu muito, né? Cresceu absurdamente. E então agora o senior é o novo pleno. Você tem que chegar em você tem que chegar em senior. E depois de chegar nesse senior, não tinha mais essa. Mas se você ficasse ali peneirando entre júnior e pleno, era tchau. Casa, né? Vai pra casa. É a linha de produção, né? Do negócio, né? Do tipo, olha, tô precisando de gente aqui que é mais fácil pegar você subir, que é mais fácil pegar no mercado alguém júnior, botar no lugar e fazer a coisa girar, né? É o recurso, né? Que muita gente chama de recurso, é isso. A gente não passa de um monte de plaquinha, entendeu? E é isso, eu boto aqui, vou gerenciando, e é isso. Agora começa o episódio DNA, né? Da classe trabalhadora aqui, né? Mas o que tu comentou do lance de ter a possibilidade de fazer aquilo no meu horário de expediente e tal. Tem um lado que eu fico... Não que eu tenha a resposta já pra isso, mas muitas vezes quando você trabalha pra uma empresa grande, muitas vezes você tá exposto a uma tecnologia específica, a frameworks específicos, a ferramentas internas delas, sabe? Então... Se você não se preparar, digamos assim, para alguma coisa externa, ficar um pouco ligado do que tá rolando fora disso, qualquer evento como um layoff desse pode ficar um pouco mais complicado de se posicionar. Eu tava num lugar que usava um framework JS específico, por exemplo, várias tools internas dele. Então, não era Ember não, ainda bem também. Mas assim, eu em paralelo a isso, por exemplo, não que eu poste lá, mas eu mantenho um projetinho do meu blog em React para praticar as coisas. Então, para ter um basicão do que é que tá rolando, por exemplo. Pegar o blog e colocar de Gatsby para Next, por exemplo. Esse tipo de coisinha que eu vou fazendo no meu tempo, digamos assim, só para que, cara, me manter, de certa forma, assim, próximo a coisas que não tá na bolha da empresa Big Tech X, entendeu? Assim, de tecnologia. É que aí tem uma preparação sua do tipo, eu sei que eu estou nessa tecnologia, sei lá, estou trabalhando aqui num projeto só de jQuery, tô lá há 5 anos. Aí você fala, pô, o mercado tá com 2 frameworks aqui principais. Aí você olha, vou me aprofundar aqui porque, né, as coisas podem mudar. Mas não é do tipo igual é o ritmo do front-end, que a cada... saiu um framework novo, sabe? Aí você, não, vou estudar hoje, vou ver hoje. E aquela pira que, nossa, não sei o que, saiu o Deno é o futuro, não sei o que. Tipo, não, sabe? Tem um limite da coisa. Uma coisa, eu acho,
O exemplo que você deu é perfeito. É o que eu faço. Então, já trabalhei em lugar que era, sei lá, Vanilla, React, Vue, enfim, vários frameworks. Mas sempre aqui dando uma olhada e me preparando. Mas, pô, saiu agora o framework do Zé. Ah, não vou ver isso aí. Eu quero ver meu futebol. Eu quero curtir um pouco a minha vida. Tem um lance de você se preparar e ficar de olho no mercado. Aí eu acho saudável e você, de certa forma, não ficar ali sempre na boa. Você tá na boa, assim, foda-se, o mundo acaba em barranco, vai dar certo, não vai, que, né, toda hora tá mudando. Então, mas o frenético, sabe, a busca da produção eterna, a busca pelo máximo de produtividade, do nível de você dormir e sentir culpa, sabe? Ou de você chegar um sábado e falar, não vou fazer nada hoje não, e você se sentir culpado. Isso que eu acho que é um problema que dá pra virar doença. Agora, você se preparar, um lance, estudar um pouco, ver o que tá rolando, pra mim é você cuidar da sua carreira, do seu profissional. Isso é o saudável, né? E você jogar o jogo, porque você vai pra uma entrevista e fala, o último lugar que você trabalhou? Ah, eu mexi com o jQuery. Já era, julgado, na hora. Assim, praticamente assim, se puder te quicar da call, vão te quicar, sabe? Porque é isso, eu tenho uma visão de mercado. Não gosta de jQuery. Aí a gente mexe mais ou menos. Eu estava na call, falei que mexia com o jQuery. Quicado. Não, eu passei por isso. Quando eu tava no Walmart, até então, era JavaScript vanilla, um jQueryzinho, beleza. Mas estava naquele ramp subindo do React. Tava forte, aquela mudança de paradigma ali com React, a mudança do Angular, tudo aquilo. Então, aí eu olhei e falei, opa, tem coisa aqui. Alguma coisa vai mudar. Então eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar. Mas não foi do tipo, meu Deus, aí veio não sei o que, mais coisa, eu não vou dormir não. Vou seguir meu ritmo, vou me preparar. Quando abrir uma vaga em um lugar com tal coisa, eu vou. Aí foi o que aconteceu. E aí eu fui pro lugar e falei, olha, eu quero mexer com essa X tecnologia aqui tem espaço, beleza. Então, é só se preparando. O lance é quando tem que produzir a todo custo, que aí não dá certo. Mas aí você tá queimando Queimei uma pauta, né? Excelente episódio pra gente falar só sobre esse assunto. E aí eu tô envolvendo uns moleques num papo aí, daqui a pouco eu chamo os caras de comunista, né? Aí, do nada, né? Davidson, comunista no DNE. Tipo, nada a ver, só porque tipo disso. Eu tô até segurando aqui, porque o Emílio falando, e eu pensei, ó, não vou entrar na conversa, não vou nem falar mais nada, porque senão vou queimar a pauta. Eu vou queimar a pauta, mas isso daria um episódio bom. Eu tenho um monte de coisa pra fazer isso. E assim, não só da parte técnica também, né? Então, como é que você também evolui em outros pontos? Eu vejo muito assim, quando você tá como contribuidor individual e você muda pra gerente, você tá fazendo ali uma mudança de carreira também, sabe? Você vai começar a focar em estudar algumas outras coisas de gestão de pessoas. Você aprende outros frameworks também, entendeu? Então, eu acho que esse tooling que você aprende também quando você passa um tempo na área de gestão e também volta para a parte técnica, ajuda pra caramba. Acredito que algumas das vagas que eu conversei para a Steph foi por conta desse mix dessas duas, porque para uma vaga de Steph já se espera muito como é que é você em relação à execução de projetos. Como é que é você trabalhando, lidando com ambiguidade, por exemplo? Como é você trabalhando, melhorando os outros ao redor? Como é que você trabalhando o entendimento da big picture do projeto, né? Então, coisas nesse sentido com embasamento técnico, obviamente, que é da figura do Steph. Então, isso é um pouco dessa combinação, não só do framework, mas também a combinação com outras coisas que muitas vezes você passa um pouco na parte de manager e volta, e talvez volta de novo. Então, isso é o que eu tô fazendo. Acho que nos meus dois últimos mudanças, eu migrei para vaga técnicas, né? A que eu tô e a anterior também eu fui para uma posição técnica, apesar de estar trabalhando como manager anteriormente. Então, acho que ajuda um pouco a pegar um pouco mais de ritmo e se atualizar mais tecnicamente também. E se for voltar no futuro, ainda não sei. Eu fiquei muito nessa aí também, Davidson, porque, assim, no fim eu consegui uma posição, né, de gestão, que é onde eu tô agora. Esperando churrasco.
Dá risada não, sem graça. Não, mas enfim, Mas uma coisa que eu fico pensando, assim, é que, assim, tipo, foi pra uma posição que talvez não era a mesma que eu tava atuante antes, né? Eu, tipo, voltei algumas casinhas, assim, em termos de level e tudo mais. Mas, cara, assim, eu também não tava no momento de recusar a offer, então eu falei, cara, eu vou. E o desafio também era pra ser um time muito mais técnico, então acho que pra mim causou um pouco de voltar mais próximo, assim, do técnico, de arquitetura, coisas que eu realmente tava distante quando eu tava numa outra posição. E eu fiquei muito pensando nisso também, de voltar como um sênior, assim, num time e tentar navegar um pouco mais codando, voltar a ficar mais próximo do código, porque, inclusive, tem umas pessoas que eu conheço, assim, que são referências, assim, de gestão, que indicam muito isso, né, de X em X anos você voltar a ser coder por, sei lá, uns 6 meses, mas aí talvez isso, há alguns anos atrás, fosse uma dica que funcionasse, que, né, um monte de gente que sendo contratada, mercado explodindo, agora não sei, já é a mesma história, né, então... Mas enfim, é uma coisa que eu fico pensando, assim, pra futuro também. Se precisa de mais engenheiro do que manager, tá? Então, também tem isso. Exato. A demanda é muito mais alta do que gestão. Precisa de mais gente batendo o martelo que gente olhando as pessoas batendo o martelo. Olha a definição. Gerentes só olham o trabalho dos outros. Emílio diz, né? Tem um artigo muito bom disso, que é o The Engineer Manager Pendulum, bem famoso também, que fala um pouco dessa possibilidade das pessoas muitas vezes irem para um lado de manager e também depois de um tempo voltar um pouco para a área técnica. Sim. Não é fácil manter isso, não sei quanto tempo também eu vou conseguir manter, mas eu acho que principalmente quando você já passa para um nível de diretor plus, fica um pouco mais complicado de fazer esses movimentos. Acho que é muito mais fácil você, às vezes, estar como um cargo de principal e migrar para diretor do que ao contrário também, sabe? Então. Exatamente isso. E cara, eu sempre tenho um outro artigo do blog do Gergely também, que ele usa 4 componentes, assim, muitas vezes nesse processo de decisão. Muitas vezes você vai tentar levar ao lado do compensation, né? O lado do dinheiro. é um dos componentes. O lado do crescimento para aquela oportunidade que você está tendo. O lado de como que é o ambiente da empresa. Muitas vezes as pessoas gostam de um ambiente de passo mais rápido, né? Um fast-paced environment. Ou uma empresa maior. Como que é o work-life balance. E o outro é o quanto que eles chamam de caring, né? Que é o quanto que realmente é reconhecimento lá dentro, coisas nesse sentido. Então, eu adicionaria um quinto componente nessa situação, que seria o quanto você acha que é a saúde financeira da empresa. Então, hoje em dia, porque às vezes você pode receber a offer A e B e você considerado que, tipo, essa empresa não tá num momento tão interessante. Então, assim, eu acabei tendo uma offer também para continuar como Engineer Manager, mas a minha offer de Senior Engineer foi bem melhor. Então, numa empresa mais estável também, sabe? Então, eu acho que não é só considerar um desses componentes, mas também salário é igual, digamos assim, qual empresa que tu vai pegar entre as duas, sabe? Qual que tu vai ter uma possibilidade maior de conhecimento também, sabe? Procurar trabalho, dá trabalho. Também. É isso, resumindo, na gringa também. Procurar trabalho, dá trabalho também. Na gringa, é isso. E bastante, né? E bastante, assim, principalmente preparar todo esse material, buscar reescrever currículo, cara, dá uma trabalheira desgraçada, assim. Então, principalmente, essa vaguinha aqui, eu vou fazer um currículo diferente e vou colocar alguns highlights, assim. Tem que tentar captar a pessoa no teu summary do currículo, né? Então, pensar nas respostas, eu acho que essa parte de ter trabalhado como manager há algum tempo ajuda bastante na parte de soft skills também. E entender um pouco mais como responder alguma coisa, trazendo muito... Tem uma forma muito
difundida por aqui, que é você também focar muito na sua resposta em qual o impacto que você está gerando, né? Qual foi a situação, o que é que você fazia e qual foi os resultados que você teve daquela situação, daquele projeto que você trabalhou. Então, tem muitos detalhezinhos nesse processo todo, sabe? E além disso tudo, tem um ponto que acho que eu explorei bastante nesse processo, que foi como trazer um ponto mais do que é chamado de growth mindset também nas respostas, sabe? Numa perspectiva de como eu posso dar aquela resposta no sentido de que o que é que eu aprendi daquela situação, sabe? E o que é que eu tirei de positivo dessa situação. Então é um conjunto de técnicas, eu acho assim, que você vai combinando ao longo da sua carreira. A entrevista que você fez há 5 anos atrás certamente tem que ser muito melhor daqui a 5 anos. Então, isso é algo que eu acho que, se não fosse essa experiência de manager expostos a esse tipo de framework, seria, acho que, mais difícil ainda no momento pegar uma vaga de Senior Plus, sabe? Como ser um candidato sedutor, né? É isso. Só para complementar isso aí, essa questão do framework e como dar as respostas, tem aquele método que é o STAR, né? Que você... E agora você falou dos aprendizados, eu vi algumas empresas usando o START, com T no final. Que aí esse T eu não lembro para que ele vem, mas é basicamente para dizer, tipo assim, depois do resultado também tem a parte de aprendizado, sacou? Então é para você, além em adição ao que o STAR já cobre, você também cobrir o que é que você aprendeu daquela experiência inteira. Inclusive, eu acho que nas últimas rodadas de entrevistas que eu fiz, isso foi quase batata, assim. Sempre teve alguém chegar para mim e me perguntar, esse negócio aqui, diga aí uma parada aí que você aprendeu com isso aí, que você acabou de falar para mim. E aí eu tenho que falar, explicar o aprendizado. É batata, assim. Foi 100% de aproveitamento essa pergunta. Cara, e uma coisa que eu percebi é que entrevistei bastante gente quando eu tava numa startup. Então, eu percebia que muitas vezes tinha gente muito boa tecnicamente, mas que nessas entrevistas de soft skills, muitas vezes não tentava formular tão bem as respostas. E acho que eu julgaria dizer que é um pouco mais que pensava que era um cumprir tabela, sabe? Essa etapa de entrevista, e não é. Porque tem isso que o Hugo falou, esse framework do STAR, trazer um pouco de mentalidade de growth mindset, ajuda muito nesse processo de responder esse tipo de pergunta. E você escrever também nesse formato, né? Porque vai te ajudar depois a lembrar e extrair o que é que você aprendeu daquela situação. Tem um livro que é da Carol Dweck, que é o Mindset, que ela fala muito disso. Ela foi uma psicóloga que trabalhou também acho que foi da MLB, que é a Major League of Baseball aqui nos Estados Unidos. Então, imagina naquele processo de draft que tem tanta gente boa também, como é que eles fazem também essa seleção, não só na parte técnica, mas no sentido de como que aquelas pessoas vão evoluir. Então, no sentido de que, como se fosse uma pergunta que ela tem num vídeo, que é como se você se tornou um jogador de basquete. Então, alguns falarem, não, eu nasci pra isso, eu nasci com esse talento, sacou? E outros, ela até fala também no vídeo que é como se fosse outra pessoa chega com a resposta, não, eu praticava muito com meu pai e apesar de eu tava praticando, muitas vezes ele me gravava, eu ficava vendo aquilo e vendo como é que eu poderia aprender. Então, é um pouco do tipo de uma pergunta que é tão simples, como é que você se interessou por basquete, mas você dá uma resposta completamente diferente no sentido, na segunda opção, que você tava olhando, tava avaliando e tava evoluindo também, sabe? Então acho que é um pouco mais do que as empresas esperam hoje nos processos seletivos. Legal, cara, legal. Pô, tá vendo? Esse papo dá pra fazer vários outros. Até o Hugo já tá acostumado com isso. A gente fala, pô, a gente pode fazer... sai um monte de ideia. Fazer 30 assuntos aqui, que não sei o quê. Mas adorei pegar e, pô, podia ser só um papo fazendo... Seja
Então, participe do draft da sua empresa. É legal. Não sei se todo mundo manja, mas, sei lá, NBA, acho que NBA, o NFL, até a liga de basquete, de beisebol americano, tem esse lance de draft, né? De pegar os jovens talentos, selecioná-los para trazer pro profissional, né? Então, pô, tu joga na faculdade, mas eu quero ir pra liga profissional. Então você sai ali, se coloca à disposição e vão selecionar você. É a mesma coisa que a empresa faz contigo, entendeu? Só que para ganhar uns milhões aí. É isso. Então é muito legal alguns vídeos que tem da Carol no YouTube em relação a isso também. Acho que ajuda bastante nesse processo seletivo. Legal que tu explicou também o que é. Valeu. O processo. Bom, não, eu gosto muito de basquete e eu tava vendo o filme do Stephen Curry na Apple TV, né? Pô, e é aquilo, assim, se você olhar o lance, olha hoje o jogador, né? Pô, foda, não sei o que, legal. Mas ele é um jogador baixo pra liga, ele não é forte, ele teve que ter toda uma preparação. Aí mostra como que era que ele passou na escola, na faculdade, os pais ajudando, o pai dele, que foi jogador de basquete, falando, olha, você precisa melhorar o lance. Então, todo o resultado dele, né, o grande jogador que teve todo um processo. Então, quando você pega isso e fala, olha, pô, vai se vender às vezes pra empresa, fala, olha, não é apenas jogar basquete, eu tive uma preparação, eu fiz assim, fiz assado, então dá pra fazer uma comparação bem legal, assim. Eu recomendo assistir, é bacana, viu? Mas acho que pra gente finalizar aqui o episódio, né? Porque pra gente liberar vocês aí também, né? Gente, a gente... Pô, uma hora e meia que já de vocês aqui. De gravação, né? Mas uma coisa que eu acho que a gente sai de aprendizado aqui, né? E de coisas legais compartilhando a experiência de vocês, é que os tempos são outros mesmo, né? A gente precisa se adaptar. Acho que o lance de se adaptar ao contexto faz parte. Não é nada clichê a gente falar isso, né? Porque os tempos são outros mesmo. E uma outra coisa também é se desapegar de algumas coisas, né? De umas certezas, testar, experimentar. Vocês falaram muito isso, né? De experimentar o pitch que vocês estão fazendo para vender, experimentar o currículo. A Laura mesmo, tô falando várias vezes da Laura aqui, né? Fazendo um jabazão dela aqui. Mas ela me ajudou, assim, eu apliquei pra uma vaga, ela falou, cara... Pega a descrição da vaga, tenta dar um match com o que você já fez alguma vez, sabe? Pra você realmente mostrar que você já tem competência pra fazer aquilo. Então, várias dicasinhas dessas, cara, ajudam muito a quem tá recrutando também, olhar 100 pessoas, esse draft aí que vocês estão falando, né? Das 100 pessoas, ela vai brilhar o olho em alguém ali, ela vai parar e vai ler mais do que um parágrafo, e você precisa fazer ela ler mais que um parágrafo. Então, assim, tem várias dicas dessas, assim, e talvez valha até um episódio só sobre currículo, assim, porque eu acho que dá pano pra manga, assim, nessa discussão, né? Então... Tem muito detalhe mesmo. E outra coisa que tu comentou de ensaiar também e tal, tem uma plataforma que é a ADP List, que tem muita mentoria gratuita. Então, principalmente pra galera que tá procurando emprego, não tem tantas condições também de, além de não estar com emprego e ter que pagar por mock interview, esse tipo de coisa, ou treinamento XYZ, tem essa ADP List que tem vários profissionais do mundo todo, assim, que são mentores. Então, você pode falar o que é que você quer, né, no objetivo da sessão. Se você quer uma revisão de currículo, se você quer fazer uma mock interview, por exemplo. Então tem outros senior software engineers lá. É uma rede que tem muito designer, porque começou inicialmente para designer. E hoje tem várias pessoas da parte técnica. Eu troquei ideia com alguns engineering managers por lá também. Eu já dei algumas sessões de mentoria por lá também. Então, é completamente free e recomendo bastante, assim, para quem quer experimentar e também quer fazer algumas mock interviews também, sabe? Pô, uma dica de ouro para fechar, hein? Olha só que beleza. Colocar no link do post. Adoro referências no link do post. Obrigado.
Ah, muito bom. Referências. É isso. Gente, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Foi muito rico, assim, o papo. Gostei bastante, assim. Acho que consegui também pegar dicas pra mim mesmo, assim, aqui. E até validar algumas coisas que eu tinha de hipótese aqui, que vocês só confirmaram. Assim, falei, então é isso mesmo, né? Então... E até, se vocês quiserem falar algum jabazinho de vocês aí, LinkedIn, algum projeto que vocês queiram divulgar, fique à vontade pra gente dar o tchau pra galera aí. Obrigado a oportunidade aí, segunda vez estar participando no DNE. Tô um pouco menos no Twitter agora, tô postando um pouco mais no LinkedIn também, migrando um pouco mais pra lá agora. Então, vou passar os links pra vocês, acho que fica mais fácil. Porque falar aqui. Boa. Veja no post aí embaixo, aí tem os links. Exato, mas valeu. Obrigadão pela oportunidade. Boa. Não, só acho que tá rolando, uma coisa bacana que tá rolando no ex-Twitter, né, agora, é o projeto do amigo, acho que o nick dele o handler é o Zan Francesc, que ele tá chamando da a rinha de back-end, e aí eu acho que é um projeto bem bacana, a competição de lado, eu acho que o que tá rolando muito é a galera tá aprendendo, usando aquilo pra exercitar e aprender. Eu mesmo tô brincando com Java, Docker, Redis, o negócio inteiro, entendeu? Então ele vai rolar uma live daqui a uma semana, no dia 25, ele vai fazer uma live mostrando os resultados, e basicamente a premissa é você fazer um back-end para aguentar um load testing dele e ver como a sua API se comporta com isso, entendeu? Olha, e ele legal, bota umas restrições lá, só pode tanto de memória, tanto de processamento, etc. Então é um exercício bem bacana, dá pra... A galera tá fazendo altas gambiarras para fazer o código performar mais, mas gera um aprendizado bem enriquecedor, assim. Eu acho que se a galera quiser lá e participar ou até assistir a live, dar uma força, eu acho que vale a pena. Pô, animal, hein? Manda depois o link, a gente bota nas referências do post aí. Eu vou colocar o nome, essa descrição, rinha de back-end. Rinha do back-end. Pega corte. Olha, o Hugo tá na rinha do back-end. Participante do DNE incentiva a rinha. Nem fala do que, assim, só a rinha. A rinha de pessoas back-ends, entendeu? Por conta do backcentrismo. É isso. É isso, caraca. Fechou, gente. Boa, muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês toparem, a gente volta a falar mais vezes aí, porque tem assunto pra caramba que surgiu desse aqui, né? Então, se der tudo certo, a gente marca mais umas vezes aí. Se a galera curtindo muito o tema e o assunto, pô, comenta no Twitter, com menos ódio ali, no YouTube, pede negócio, né? no A gente tá no aqui, YouTube aí. no Instagram e tudo mais, dá um toque e a gente coloca na nossa lista de pautas, que a gente cria um monte, que a gente puxa o assunto de novo aqui e volta com o assunto e convidando de novo. Sim, temos dezenas de pautas lá, assim, com certeza, assim. Pô, várias pautas, aquela pauta do... A gente é bem organizado, assim. Não, a gente tem uma lista de pautas imensas, tem um tema lá que nunca anda, que é o desenvolvedor do serviço público. Eu tô clamando, se você conhece alguém aí... Nossa, verdade. Se vocês conhecerem alguém, trabalha aí no setor público, queira fazer um podcast com a gente aí, a gente queria falar com alguém que fez o código-fonte da urna, mas depois das últimas eleições, a gente perdeu o time, né, cara? Aí falou, agora já foi, já, né? Perdemos o time, aí não deu, mas tá tudo bem, não liga não. Dá pra fazer de gente que era de servidor público e deixou de ser também. Sim. Pauta anotada, mais uma. Pauta mais uma aí, ó. Mais uma. É isso que eu quero, porque pra não chegar eu e Edu e falar, Edu, vamos falar do quê? Vou falar da vida, entendeu? A gente é esses papos assim, filosófico, né? Enfim, mas falar de código eu falo o dia todo aqui na frente do meu computador, não aguento mais. Antes de entrar aqui, tava vendo a droga de código também. Eu quero só jogar umas groselhas dos meus achismos. Boa. É isso. Mas é isso, ó, a gente já deu tchau e não encerra o episódio. Esse é o Dev na Estrada, cara. É isso. É assim, isso. Né? Mas tchau. é isso. Mas valeu, gente. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.